Ele achou que Deus tinha virado as costas. Essa certeza dolorosa não nasceu de um dia para o outro. Ela começou a se formar como uma nuvem lenta e pesada, e quando você percebe, já tomou conta da casa inteira. A sensação de abandono espiritual é, talvez, a mais solitária das dores humanas, porque ela tira de nós o último refúgio. Quando o mundo falha, corremos para o céu. Mas e quando o céu parece fechar as cortinas e apagar as luzes? Foi exatamente nesse lugar escuro e frio que Anselmo se encontrou. No final da década de 1960, o Brasil vivia transformações aceleradas, mas na cidade de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, o tempo tinha uma consistência diferente. Era o tempo da colheita, do leite tirado na madrugada, do cheiro de terra molhada que prometia safra boa. Ali, a reputação era a moeda mais forte que alguém podia carregar no bolso. Nesse cenário, Anselmo era uma coluna. Um homem de estatura mediana, cabelos sempre penteados com rigor, camisa abotoada até o colarinho mesmo nos dias de calor sufocante. Ele trabalhava há mais de 15 anos na cooperativa agrícola da região. Ele era o chefe do setor de almoxarifado e controle de insumos. Parecia uma função burocrática, e talvez fosse, mas ele a exercia com a solenidade de um sacerdócio. Anselmo acreditava em uma teologia simples, prática, até certo ponto, perigosa, a teologia da meritocracia divina. Ele acreditava, com todas as fibras do seu ser, que Deus era um contador cósmico. Se você fizesse o certo, se não roubasse, se trabalhasse duro, se fosse fiel à esposa e pagasse o dízimo, Deus tinha a obrigação contratual de garantir que sua vida fosse tranquila. Era uma troca. Fidelidade por segurança. Todas as manhãs, a rotina de Anselmo era um ritual inquebrável. Ele acordava às 5:30, fazia a barba com uma navalha que mantinha afiada como um bisturi, tomava o café preto preparado por sua esposa, Dona Célia, e fazia sua oração. Não era uma oração de intimidade apaixonada. Era uma oração de manutenção. Senhor, obrigado pela noite. Protege meu dia. Abençoa meu trabalho. Mantenha nossa saúde e o nosso pão. Amém. Ele saía de casa com a certeza de que, tendo carimbado o cartão espiritual do dia, nada de ruim poderia acontecer. Afinal, ele era Anselmo, o homem que nunca chegou atrasado. O homem que, uma vez, devolveu um troco errado de 5 cruzeiros na padaria, atravessando a cidade debaixo de chuva só para corrigir o erro. Ele se sentia blindado pela própria retidão. Se você já se sentiu assim, protegido pela sua própria bondade, e de repente viu o muro de proteção cair sem explicação, você precisa ouvir essa história até o fim. Porque o que aconteceu com Anselmo é o pesadelo de todo homem justo, mas é também o começo de uma das lições mais bonitas que a vida pode ensinar. Os primeiros sinais de que a estrutura estava ruindo foram tão sutis que Anselmo, em sua confiança cega, escolheu ignorar. Eram sussurros nos corredores da cooperativa. Reuniões da diretoria a portas fechadas que duravam mais do que o normal. Fornecedores ligando e cobrando pagamentos atrasados. Algo que Anselmo, em 15 anos, jamais tinha visto acontecer. Ele via os diretores passarem com rostos preocupados, pastas cheias de documentos debaixo do braço, gravatas frouxas. Mas Anselmo dizia a si mesmo: isso é lá em cima. Aqui no meu setor, as contas batem. O estoque está perfeito. Enquanto eu fizer o meu trabalho com excelência, nada me atinge. Era a arrogância silenciosa dos justos. Ele achava que sua competência era um escudo impenetrável. Quando os primeiros cortes de pessoal começaram, foram nos setores periféricos. O rapaz da limpeza, o assistente de motorista, a secretária auxiliar. Anselmo sentiu pena, claro. Rezou por eles. Mas, no fundo, uma voz pequena e traiçoeira dizia dentro dele: eles devem ter falhado em algo. Talvez não fossem tão essenciais. É terrível admitir, mas a segurança nos torna, às vezes, um pouco cruéis. O ano virou para 1970. O clima na cidade estava pesado. A economia oscilava, e a cooperativa, que parecia um gigante inderrubável, mostrava pés de barro. A má gestão de anos anteriores, somada a investimentos errados, estava cobrando o preço. Numa terça-feira cinzenta, Anselmo chegou ao trabalho. O relógio de ponto bateu às 7 em ponto, como sempre. Ele foi para sua mesa, organizou os lápis, abriu o livro-caixa. Estava tranquilo.
Tinha planos para o fim de semana. Queria pintar a cerca de casa. A vida seguia seu curso previsível. Às 9 horas, o interfone tocou. Era a secretária do presidente. Seu Anselmo, o doutor Roberto quer falar com o senhor. Agora. Anselmo não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Talvez quisessem sua opinião sobre como economizar no estoque. Talvez. Quem sabe? Fosse até uma promoção para ajudar a organizar a bagunça que os outros setores estavam vivendo. Ele ajeitou o colarinho, pegou seu bloco de notas e subiu as escadas. Quando entrou na sala, o ar-condicionado estava frio demais. Doutor Roberto, um homem que Anselmo viu crescer dentro da empresa, não olhou nos olhos dele. Ficou mexendo num peso de papel de vidro sobre a mesa. Havia outro homem na sala, alguém do departamento jurídico que Anselmo não conhecia. O estômago de Anselmo deu um nó. O instinto, aquele alarme antigo que a gente tenta desligar, começou a soar. Anselmo, sente-se, disse Roberto, com a voz seca. Anselmo sentou-se na ponta da cadeira, as mãos sobre os joelhos. Você sabe que a cooperativa está passando por um momento delicado, começou o presidente. Estamos precisando fazer reestruturações profundas para não fechar as portas. Anselmo assentiu. Sério. Eu entendo, doutor. Tenho até umas ideias para o controle de perdas no galpão Tresque. Não, Anselmo. Roberto o interrompeu. E foi ali que o mundo parou. Não se trata de controle de perdas. Trata-se de corte de custos operacionais. O seu cargo, o seu setor, vai ser fundido com a logística. E nós não vamos mais precisar dos seus serviços. A frase ficou suspensa no ar. Não vamos mais precisar dos seus serviços. Anselmo ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe, como se estivessem sendo ditas debaixo d'água. Como assim, doutor? Ele perguntou, e odiou o tremor na própria voz. Eu estou aqui há 15 anos. Eu nunca faltei. Eu conheço cada parafuso desse lugar. Nós sabemos, Anselmo. E agradecemos muito. Não é uma questão de competência. É uma questão de sobrevivência da empresa. Seus direitos serão pagos. Você está dispensado a partir de agora. A partir de agora. Não houve aviso prévio. Não houve tempo para digerir. Anselmo levantou-se. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele olhou para Roberto, esperando ver algum sinal de brincadeira, ou pelo menos de remorso profundo. Viu apenas o constrangimento burocrático de quem quer acabar logo com uma reunião desagradável. Ele desceu as escadas. Voltou para sua mesa. Os colegas olhavam, percebendo algo estranho em sua postura, mas ninguém ousou perguntar. Anselmo pegou uma caixa de papelão, vazia no canto da sala. Começou a colocar suas coisas dentro. O porta-retratos com a foto de Célia. A caneca de café com o brasão de Minas. A régua de metal que ele usava desde 1958. Cada objeto que ele colocava na caixa era um pedaço da sua identidade sendo arrancado. Quem era ele sem aquela mesa? Quem era ele sem o crachá de funcionário da cooperativa? Ele não era apenas Anselmo. Ele era o Anselmo da cooperativa. Se tirassem a cooperativa, o que sobrava? Apenas um homem de meia idade, com habilidades específicas demais, numa cidade onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Ele saiu pela porta da frente às 10 da manhã. O sol estava forte, ofensivamente brilhante. As pessoas passavam na calçada, vivendo suas vidas normais. E Anselmo sentiu uma tontura, uma desconexão da realidade. Ele caminhou até em casa, segurando a caixa contra o peito como se fosse um escudo. A caminhada foi o momento em que a certeza do abandono de Deus começou a se instalar. Ele repassava mentalmente sua vida. Onde eu errei? Eu roubei. Não. Eu menti. Não. Eu fui preguiçoso. Não. Então por quê? Deus. Por que comigo? Por que agora? A teologia da troca tinha falhado. Ele tinha cumprido sua parte do contrato, mas Deus tinha rasgado a dele. Chegar em casa e ver o rosto de Célia foi a segunda morte daquele dia. Ela estava na cozinha, cantarolando, preparando o almoço. Quando viu o marido entrar na hora errada, com a caixa na mão e o rosto pálido, o canto parou. Ela enxugou as mãos no avental e correu para ele. Anselmo, o que houve? Alguém morreu? Ele colocou a caixa na mesa, sentou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. O choro veio, não como um alívio, mas como uma convulsão. Um choro feio, engasgado, de homem que não sabe chorar. Me mandaram embora,
Célia. Acabou. Me jogaram fora como se eu fosse lixo. Aquela noite foi a mais longa da vida de Anselmo. Ele deitou na cama, mas não conseguia fechar os olhos. Célia dormia ao lado, ou fingia dormir, preocupada. Anselmo olhava para o teto escuro e tentava rezar. Tentava buscar aquele conforto habitual. Mas quando abriu a boca da alma para dizer Senhor, sentiu um gosto amargo. Sentiu raiva. O Senhor não protegeu meu dia. Ele sussurrou no escuro, com rancor. O Senhor não abençoou o meu trabalho. Eu pedi proteção, e o Senhor me deu humilhação. Ele virou para o lado e decidiu não terminar a oração. Foi a primeira vez em décadas que Anselmo dormiu sem dizer amém. E aquela omissão foi o início de um silêncio espiritual que duraria meses. Os meses seguintes foram um calvário lento e humilhante. Anselmo acordava cedo por hábito, vestia-se, e então lembrava que não tinha para onde ir. Ficava sentado na sala, lendo o jornal, procurando anúncios de emprego que não existiam. A economia estava ruim para todos, e ninguém queria contratar um homem da idade dele, com um salário que ele estava acostumado a ganhar. Ele tentou. Foi em loja de ferragens, foi em escritórios de contabilidade, foi até em outras fazendas. A resposta era sempre uma variação polida de não. Você é muito qualificado, Anselmo. Não temos como pagar o que você vale. Estamos procurando alguém mais jovem, para começar de baixo. Infelizmente, não estamos contratando. Cada não era uma martelada na autoestima dele. As economias, que ele guardava com tanto orgulho, começaram a sangrar. Primeiro, cortaram os pequenos luxos. A carne de primeira, o jornal diário, o passeio de domingo. Depois, cortaram o essencial. Ver a despensa esvaziar era uma tortura para um homem que se definia pela capacidade de prover. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era a falta de sentido. Anselmo andava pela cidade e sentia que as pessoas o olhavam com pena. Lá vai o Anselmo, coitado. Perdeu o emprego. Ele, que sempre andou de cabeça erguida, começou a andar olhando para o chão. Deixou de ir à missa aos domingos. Dizia para Célia que estava com dor de cabeça, mas a verdade é que não suportava entrar na casa de um Deus que, na visão dele, tinha quebrado a promessa. 6 meses se passaram. Anselmo estava irreconhecível. A barba por fazer, a camisa sem engomar, o olhar vago. Ele passava as tardes sentado na varanda, olhando para o nada, remoendo sua injustiça. Célia tentava animá-lo, sugeria que ele fizesse algo no jardim, mas ele respondia com monossílabos. Ele estava num luto profundo de si mesmo. Foi numa tarde de terça-feira, uma tarde quente e poeirenta, que a mudança começou. E não começou com um trovão, nem com uma oferta de emprego magnífica. Começou com um problema chato, de um vizinho. Seu Geraldo era um pequeno produtor de leite que tinha um sítio vizinho à casa de Anselmo. Era um homem simples, analfabeto funcional, que trabalhava de sol a sol, mas vivia endividado. Geraldo parou sua caminhonete velha, na frente da casa de Anselmo. Desceu segurando um maço de papéis amassados, com uma cara de desespero. Anselmo observava da varanda, sem muito interesse. Geraldo se aproximou do portão. Seu Anselmo, boa tarde. Desculpa incomodar o descanso do senhor. Anselmo quase riu. Descanso. Ele chamava aquele inferno de Ted de descanso. Boa tarde, Geraldo. O que houve? É que chegou essa papelada da cooperativa. Geraldo estendeu os papéis. Eles estão dizendo que eu devo juros de um adubo que eu comprei ano passado. Mas eu tenho certeza que paguei. Só que eles mandaram essa carta cheia de palavra difícil, falando em penhora, em advogado. Eu não entendo nada disso, seu Anselmo. Minha cabeça é para tirar leite, não para ler essas coisas. O senhor que entende tudo de lá, podia dar uma olhada para mim? Anselmo sentiu um impulso inicial de recusar. Ele não queria ver nada que viesse da cooperativa. Aquilo doía. Mas viu a aflição nos olhos de Geraldo. Era o medo de perder a terra. Anselmo conhecia aquele medo agora. Passa aqui, Geraldo. Deixa eu ver. Anselmo pegou os papéis. Seus olhos correram pelas linhas com a familiaridade de quem fez aquilo a vida toda. Em 2 minutos, ele identificou o erro. Eles estão cobrando uma taxa de juros composta sobre um período que já foi quitado. Anselmo murmurou, o cérebro acordando da hibernação. E aqui, lançaram a data errada do recebimento. Isso aqui está errado, Geraldo.
Eles estão te cobrando o dobro do que deviam. Geraldo arregalou os olhos. É mesmo, seu Anselmo. Mas como eu provo isso? Eles não vão me ouvir. Eu sou pequeno. Anselmo sentiu uma pontada de indignação. Ele sabia como a burocracia podia esmagar os pequenos. Entra aqui, Geraldo. Eu vou escrever uma carta para você levar lá. Vou citar o artigo do regulamento interno deles. E vou fazer uma planilha recalculando o valor certo. Você vai levar lá e pedir para falar com o gerente financeiro. Se eles negarem, você diz que vai levar no sindicato. Anselmo entrou em casa, foi até sua mesa empoeirada, pegou papel, caneta e a calculadora. Passou as 2 horas seguintes trabalhando. Calculou, escreveu, reescreveu. Sentiu uma energia estranha correndo nas veias. Não era a alegria eufórica, mas era a satisfação da competência. Ele sabia fazer aquilo. Ele era bom naquilo. Geraldo saiu de lá com o dossiê debaixo do braço, agradecendo 1000 vezes. Quanto eu devo pro senhor, seu Anselmo? Nada, Geraldo. Deixa disso. Vai lá e resolve. 2 dias depois, Geraldo voltou. Trazia um queijo fresco e um sorriso que não cabia no rosto. Seu Anselmo, o senhor não acredita. O homem lá ficou branco quando leu a carta. Pediu desculpa, disse que foi erro do sistema. Abateram a dívida toda. O senhor salvou meu mês. Anselmo recebeu o queijo, sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Que bom, Geraldo. Fico feliz. Ele achou que pararia por ali. Mas, no interior, a notícia corre mais rápido que fogo em palha seca. O Anselmo resolveu o problema do Geraldo. O Anselmo sabe como falar com a cooperativa. O Anselmo entende das contas. Na semana seguinte, apareceu o primo do Geraldo. Tinha um problema com a venda de milho. Anselmo resolveu. Depois veio a dona Maria, que queria entender se o empréstimo do banco estava certo. Anselmo analisou o contrato, achou uma cláusula abusiva e orientou a renegociação. De repente, a varanda de Anselmo, que antes era o palco da sua solidão, virou um escritório informal. Pessoas chegavam de manhã, à tarde. Traziam dúvidas, traziam notas fiscais emboladas, traziam angústias financeiras. E Anselmo atendia a todos. Ele não cobrava dinheiro. As pessoas pagavam como podiam. Um saco de feijão, uma galinha, frutas, lenha. A despensa de Anselmo começou a encher de novo, não com dinheiro de salário, mas com a gratidão da comunidade. Mas algo mais profundo estava acontecendo. Anselmo começou a ver o outro lado da moeda. Trabalhando na cooperativa, ele via números, planilhas, estoques. Agora, ele via as pessoas. Ele via o suor, a dificuldade de entender a burocracia, a honestidade daquele povo que só queria trabalhar e era engolido por taxas e regras. Ele começou a se importar. Não era mais sobre fazer o certo para garantir meu lugar no céu. Era sobre fazer o certo porque aquelas pessoas precisavam de justiça. 1 ano se passou desde a demissão. Anselmo estava mais magro, mas seus olhos tinham um brilho diferente. Ele conhecia a realidade de dezenas de produtores da região. Sabia quem produzia o quê, quem tinha dificuldade com transporte, quem tinha o melhor produto mas não sabia vender. Foi numa reunião improvisada na varanda dele, com uns 10 produtores, que a ideia surgiu. A reunião na varanda de Anselmo tinha começado como um desabafo coletivo e estava, aos poucos, se transformando em algo muito maior. As cadeiras de plástico, emprestadas de várias casas, formavam um semicírculo irregular ao redor da mesinha de madeira onde descansavam copos de café e algumas canetas rabiscando papéis amassados. O sol da tarde já baixava, mas o calor ainda pesava no ar, misturado ao cheiro de poeira, terra e suor honesto de quem tinha passado o dia inteiro no campo. Geraldo, sentado na ponta da cadeira com os cotovelos nos joelhos, repetia o que todos já sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. A gente compra caro porque compra pouco. E vende barato porque vende sozinho. Os atravessador pega a gente pelo pescoço. E a cooperativa grande cobra taxa em cima de taxa. A gente trabalha feito condenado. No fim do ano, mal sobra para pagar a conta do mercado. Alguns homens resmungaram em concordância. Uma mulher, Dona Irene, que tinha um pedaço de terra onde plantava hortaliças, interveio com a voz firme. Não adianta só reclamar. Tem que fazer diferente. Mas como? Quem de nós sabe lidar com um fornecedor grande? Quem sabe fazer a conta direito para dividir o preço depois?
Todos os olhares se voltaram para Anselmo, que estava encostado no batente da porta, apenas ouvindo. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem deposita esperança. E, ao mesmo tempo, era o olhar de quem testa. Será que ele vai topar? Será que ele não vai achar que somos pequenos demais? O senhor sabe, disse o primo do Geraldo, um homem de bigode grisalho chamado Toninho. O senhor conhece tudo de lá de dentro. Se o senhor organizar, a gente confia. A gente entra. Anselmo sentiu o peito apertar. Não era medo exatamente, mas era uma responsabilidade que ele não tinha pedido. Ele tinha ajudado cada um deles individualmente, resolvendo problemas pontuais, mas coordenar uma associação inteira era outra coisa. Era assumir uma estrutura, um compromisso contínuo. Era colocar o nome dele em algo que, se desse errado, afetaria dezenas de famílias. Mas ele também sabia que, se não fosse ele, ninguém mais faria. E aquelas pessoas iam continuar sendo esmagadas pelos intermediários, pelas taxas abusivas, pela falta de voz. Ele respirou fundo, ajeitou a postura, e falou com a voz que vinha se tornando mais firme a cada mês. Se a gente for fazer isso, vamos fazer direito. Nada de meia boca, nada de improviso que vira bagunça depois. Tudo tem que ser no papel, tudo registrado, tudo transparente. Ninguém passa a perna em ninguém. Todo mundo tem que entender as regras antes de entrar. E tem que ter disposição para trabalhar, porque a associação não é mágica. É esforço coletivo. Geraldo bateu a mão na coxa, entusiasmado. É isso que a gente quer, seu Anselmo. A gente cansa de ser enganado. A gente quer algo que seja nosso, que seja justo. Naquela noite, a decisão estava tomada. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pato de Minas nasceu ali, na varanda de uma casa simples, com 10 homens e 3 mulheres que mal sabiam soletrar a palavra estatuto, mas que sabiam, com todas as letras, o que era injustiça. Os primeiros passos foram mais difíceis do que qualquer um tinha imaginado. Anselmo passou os dias seguintes mergulhado em pesquisa. Foi até a prefeitura, conversou com o escrivão, pediu indicação de um advogado que pudesse ajudar a redigir o estatuto sem cobrar uma fortuna. Descobriu que, para formalizar a associação, precisariam de pelo menos 20 associados fundadores, um estatuto social aprovado em assembleia, registro na junta comercial e CNPJ na Receita Federal. Cada etapa parecia uma montanha. Mas Anselmo, que tinha passado meses se sentindo inútil, agora acordava com propósito. Ele ia de casa em casa, explicando o projeto, ouvindo dúvidas, desmontando medos. Alguns produtores aceitavam na hora, outros hesitavam. E se der errado, seu Anselmo, a gente já tá apertado. Não dá para perder mais. Não vai dar errado se a gente fizer com seriedade. Anselmo respondia, olhando nos olhos. Mas eu não vou mentir. Vai dar trabalho. E no começo, talvez não vejamos resultado rápido. Mas, se a gente não tentar, daqui a 5 anos vocês vão estar do mesmo jeito, ou pior. A honestidade dele convencia mais do que qualquer promessa vazia. Em 3 semanas, tinham 22 associados fundadores. Marcaram a primeira assembleia oficial, num salão emprestado da igreja. Anselmo preparou tudo. O estatuto, que tinha escrito à mão e depois datilografado com a ajuda de Célia, as regras de adesão, os direitos e deveres de cada membro, o valor da cota à parte que cada um deveria contribuir para formar o capital inicial. Na noite da assembleia, o salão estava cheio. Além dos fundadores, vieram curiosos, céticos, gente que queria ver se ia dar em alguma coisa ou se era mais uma conversa jogada fora. Anselmo, que antes evitava falar em público, agora estava na frente de todos, segurando o estatuto com as mãos que tremiam levemente, mas com a voz firme. Essa associação não vai ser minha. Vai ser de vocês. Eu vou coordenar, vou organizar, vou fazer o que sei fazer. Mas as decisões grandes vão ser tomadas em assembleia, com voto igual para todos. Rico ou pobre, homem ou mulher. Quem tiver lá dentro tem o mesmo peso. E uma coisa eu garanto: enquanto eu estiver à frente, ninguém vai roubar um centavo. Porque eu já fui humilhado demais na vida para desonrar a confiança de vocês. O silêncio que se seguiu foi de respeito. Depois, aplausos. Votaram, aprovaram o estatuto, elegeram a primeira diretoria, Anselmo como presidente, Geraldo como vice, Dona Irene como tesoureira, e saíram de lá com a sensação de que, pela primeira vez,
não estavam sozinhos. A associação começou pequena, mas cresceu rápido. Por ser honesta, por ser transparente, por ter custos baixos, ela começou a incomodar os grandes e a atrair mais produtores. Anselmo trabalhava mais do que nunca, mas não chegava em casa exausto e vazio como antes. Chegava cansado e realizado. Ele via o resultado na mesa das famílias. Via o Geraldo comprando um trator novo. Via a Dona Maria reformando a casa. Com o tempo, a associação foi ganhando corpo. Conseguiram alugar um pequeno galpão na saída da cidade para funcionar como ponto de distribuição. Nada comparado aos armazéns gigantes da cooperativa, onde Anselmo tinha trabalhado, mas era deles. As paredes eram de tijolo aparente, o chão de cimento queimado, e havia uma pequena sala improvisada onde Anselmo montou sua mesa de trabalho. Uma tábua sobre 2 cavaletes e uma cadeira doada. Ele passava as manhãs ali, organizando pedidos, conferindo entregas, atualizando a contabilidade à mão. À tarde, visitava os associados, via como estavam as lavouras, ouvia as dificuldades, ajustava estratégias. Trabalhava mais horas do que quando era funcionário registrado, mas a diferença é que agora ele via o fruto. Cada safra que melhorava, cada produtor que conseguia quitar uma dívida antiga, cada filho de associado que voltava a estudar porque a família tinha um respiro financeiro. Tudo isso era resultado direto do trabalho coletivo. A associação começou a crescer. Produtores de regiões vizinhas começaram a pedir para entrar. Em 2 anos, tinham mais de 50 associados. O volume de compras aumentou, e com isso o poder de negociação também. Anselmo conseguiu fechar parcerias com fornecedores maiores, garantindo não apenas preços melhores, mas também assistência técnica esporádica e prazos de pagamento mais flexíveis. 2 anos depois da sua demissão, Anselmo estava caminhando pelo novo galpão que a associação tinha alugado. O cheiro de grãos enchia o ar, o mesmo cheiro que ele sentia na cooperativa antiga. Mas ali era diferente. Ali não havia o ar-condicionado frio e a impessoalidade. Ali havia vida. Ele parou no meio do galpão e observou o movimento. Caminhões carregando, notas sendo emitidas, produtores conversando animados. Ele era o presidente daquilo. Não por vaidade, mas por serviço. E foi ali, no meio daquele barulho de trabalho, que a compreensão caiu sobre ele como um manto. Ele lembrou da oração que fazia: Senhor, mantém tudo como está. Ele pedia estagnação. Ele pedia para continuar sendo um funcionário burocrático, seguro, escondido atrás de uma mesa, usando 1/10 do seu potencial. Ele estava acomodado numa caixa pequena demais para o que ele podia oferecer ao mundo. Deus não tinha virado as costas. Deus tinha olhado para Anselmo e dito: Você é grande demais para ficar aí. Mas você não vai sair por vontade própria. Você está agarrado demais à sua segurança. Então, eu vou ter que te empurrar. A demissão não foi um abandono. Foi um lançamento. Foi a única maneira de tirar Anselmo da inércia e colocá-lo no movimento. Deus precisou quebrar a segurança dele para que ele descobrisse sua força. Precisou tirar o crachá para que ele descobrisse seu nome. Precisou fechar a porta da cooperativa para abrir a porta da comunidade. Se Anselmo não tivesse sido demitido, o Geraldo teria perdido o sítio. A Dona Maria estaria endividada. Aquela associação não existiria. Dezenas de famílias estariam piores. A dor de um homem se transformou na bênção de muitos. Os olhos de Anselmo se encheram de lágrimas. Não lágrimas de tristeza ou raiva, como naquele primeiro dia, mas lágrimas de uma gratidão humilde e assustada. Ele percebeu o quanto tinha sido arrogante ao achar que sabia o que era melhor para sua vida. Ele achava que o melhor era a segurança. Deus sabia que o melhor era o propósito. Naquela noite, Anselmo chegou em casa. Célia estava na cozinha. Ele a abraçou forte, sem dizer nada, e ela entendeu que o luto tinha acabado de vez. Depois do jantar, Anselmo foi para o quarto. Ajoelhou-se ao lado da cama. A mesma cama onde ele tinha chorado de raiva. O mesmo quarto onde ele tinha acusado Deus de traição. Ele juntou as mãos. Sentiu a pele calejada, as marcas de caneta, o peso da aliança. Respirou fundo. E retomou a conversa interrompida 2 anos antes. Senhor, a voz dele saiu embargada. Me perdoa. Me perdoa por ter achado que o Senhor tinha ido embora. Eu fui uma criança birrenta que chora quando o pai tira o brinquedo perigoso da mão. Eu pedi proteção, e o Senhor me deu.
O Senhor me protegeu de viver uma vida pequena. O Senhor me protegeu de ser inútil. Eu pedi continuidade, e o Senhor me deu crescimento. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio preencher o quarto. Agora um silêncio habitado, quente. Obrigado pela demissão. Obrigado pela porta na cara. Obrigado pelos meses de angústia. Porque se não fosse o deserto, eu nunca teria aprendido a cavar poços. Eu achei que tinha perdido meu sustento, mas o Senhor estava me dando o meu destino. Hoje eu sei. Quando o Senhor tira o chão, é para me ensinar a voar, ou para construir um piso mais firme. Eu não peço mais para que nada mude. Eu peço apenas que, onde quer que o Senhor me mande, eu tenha a coragem de ir e a sabedoria de servir. Amém. Anselmo levantou-se, apagou a luz, e dormiu o sono mais tranquilo de sua vida. Não o sono da segurança frágil, mas o sono da fé provada. Se essa história encontrou você hoje, talvez não seja coincidência. Talvez você esteja agora mesmo sentado na calçada da sua vida, segurando a sua caixa de papelão, olhando para uma porta que se fechou e sentindo o gosto amargo do abandono. Talvez você tenha sido demitido, ou um relacionamento acabou, ou um projeto faliu, ou uma doença mudou seus planos. E você está gritando para o céu: por quê? Eu fiz tudo certo. Escute a história de Anselmo. Guarde-a no peito. Porque o que parece o fim da linha para você, aos olhos de Deus, é apenas o fim de um ciclo que ficou pequeno demais. O abandono que você sente é, na verdade, um reposicionamento. Deus está movendo as peças. Ele está tirando você do conforto para colocar você no propósito. Dói. Dói muito. A incerteza assusta. A queda machuca o orgulho. Mas não cometa o erro de parar de rezar. Não cometa o erro de achar que a história acabou no capítulo da perda. Continue caminhando. Continue sendo honesto. Comece a olhar para os lados, para as pessoas, para as pequenas necessidades ao seu redor. Às vezes, a chave para sua maior virada está na mão de um Geraldo que precisa de uma ajuda simples que só você sabe dar. Confie no autor da história. Ele não esqueceu de você. Ele só está preparando o cenário para a próxima cena, onde você não será mais coadjuvante da sua segurança, mas protagonista da sua missão. A porta fechou? Agradeça. Porque a que vai abrir é a porta por onde você vai passar para se tornar quem você realmente nasceu para ser.